queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Mais uma vez aqui para conversarmos um pouco acerca das questões da Palavra de Deus, como Deus realmente tem trabalhado nesse planeta para que a culminância do grande conflito aconteça muito em breve. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua palavra revelada nas Santas Escrituras, para que cada um de nós possamos ter a oportunidade de escolher conscientemente de que lado estaremos nesse grande conflito. Queridos, mais uma vez, agradecer imensamente você que tem se inscrito em nosso canal, você que tem compartilhado os nossos vídeos para seus amigos, familiares, parentes, irmãos da igreja. Muito obrigada. Louvado seja Deus, porque eu confio plenamente que essa obra é do Espírito Santo de Deus. Deus fará todas as coisas necessárias para alcançar as multidões que estão aí fora. Portanto, vamos compartilhar e vamos estimular para que as pessoas também se inscrevam em nosso canal. Muito obrigada, louvado seja Deus. Queridos, semana passada nós gravamos um vídeo tratando justamente dessas questões, de como o sábado está nesse momento sendo elevado, porque o domingo também paralelamente está sendo travado, né? Está sendo tratado. Todas as discussões desse momento estão apontando para o domingo verde, para o passaporte verde, para uma situação em que o mundo está clamando por um domingo sem trabalho. Queridos, vários eventos estão tendo acontecimento agora em 2021. Será que você entende que isso são meras coincidências ou que há realmente todo um controle mundial em busca realmente de implementar um único dia para que toda a humanidade possa descansar? Queridos, nós precisamos orar a Deus, buscar a unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa cada dia nos conduzir a toda a verdade. Queridos, só agora em 2021, quantos eventos estão tratando especificamente da crise climática? Vamos lembrar? Nós tivemos agora, não é, o evento que os Estados Unidos da América promulgaram. Que evento foi esse? Eles estavam à frente, a cúpula do clima. Você lembra, né? Foi feita essa grande reunião da cúpula do clima, onde ali os grandes estudiosos, os homens de ciência, os homens políticos desse mundo, os líderes políticos, sociais, religiosos, estavam ali para realmente discutir. Inclusive, Papa Francisco também em conferência online saudou a iniciativa dos Estados Unidos da América em favor dessa reunião da cúpula do clima. Queridos, tudo isso está acontecendo agora em 2021. Semana passada, agora mais recentemente, na última semana de maio, nós tivemos o outro evento, a Semana Laudato Si, ou seja, é a semana em que a Laudato Si foi grandemente estudada, grandemente pesquisada, esteve em evidência em todas as mídias, tratando justamente da implementação da plataforma Laudato Si. Queridos, para onde tudo isso está caminhando? Quais são os objetivos finais? Quais são os objetivos que estão ao final dessa caminhada? Queridos, nada mais é do que a implantação do decreto dominical. Lembrando você que a Laudato Si foi realmente implementada em 2015. Nós estamos em 2021, completando 6 anos da Laudato Si. O que é Laudato Si? O que significa Laudato Si? Significa louvado seja, ou seja, é um texto que discute toda a questão do meio ambiente em favor da casa comum. Que casa comum é essa aqui proposta? É a Terra, é o planeta Terra.
Quem escreveu a Laudato Si? O Papa Francisco. Foi a sua encíclica papal lançada em 2015. Ao lançar esse documento, ele esteve nos Estados Unidos da América, foi recebido à época por Barack Obama e sua família, e ele então discursou no Capitólio, ele discursou também na Assembleia da ONU, justamente o que? Tratando desse documento Laudato Si. Queridos, esse documento, em 2015, eu já pregava na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que esse era o documento para o decreto dominical. Era o esboço do decreto dominical. Queridos, aqui tem todas as diretrizes, todos os argumentos necessários que nos conduzem, nos induzem a perceber o momento em que nós estamos vivendo em favor do decreto dominical. Aqui há diretrizes normativas, indagações, argumentos científicos, filosóficos, sociais e religiosos que embasam, que alicerçam o decreto dominical para os nossos dias. Queridos, esse documento foi escrito em 6 capítulos. Os capítulos discorrem de temas distintos, porém imbricados entre si. No 6º capítulo é justamente o apelo para o bem comum, para o descanso criativo, para o descanso aos domingos. Queridos, eu gostaria que você realmente entendesse uma questão muito séria. Nesta semana da Laudato Si, quando se implementa, não é, a plataforma Laudato Si, foi dita uma frase, irmãos, que ela é extremamente perigosa. Queridos amigos, queridos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, vá para as Santas Escrituras, não fique naquilo que você ouve de líderes religiosos, líderes papais, bispos, sejam pastores, padres, missionários, teólogos, não, queridos. Busquemos a verdade da palavra de Deus. Aqui nós temos a Bíblia, é a palavra do Deus eterno. E, queridos, a grande frase que ressoou esta semana passada, durante a implementação da Laudato Si, ou seja, da plataforma Laudato Si, a grande frase foi: o sábado judaico ou o dia do Senhor? Ou seja, uma indagação inquietante, uma pergunta que traz em si, que subjaz a essa pergunta, uma semântica muito crítica, queridos. O sábado judaico ou o dia do Senhor? Ou seja, com o que a humanidade realmente vai ficar? Com o sábado judaico, que aconteceu lá no Sinai, na lei que Moisés realmente ali trouxe para o povo, os judeus, ou seja, a lei escrita com o dedo de Deus. Vamos permanecer com o olhar nesse sábado judaico, que é coisa do passado, ou vamos perspectivar, trabalhar com o dia do Senhor, que aqui está sendo proposto o domingo como o dia do Senhor. Queridos, que engano tremendo! É hora de refletirmos, de pensarmos e de buscarmos poder nas Santas Escrituras, no espírito de profecia, para que possamos ser resguardados da hora da tentação. Queridos, esse argumento ele é extremamente perigoso, no momento em que ele faz parecer que o sábado é algo que já passou. O sábado foi para os judeus, que o sábado é coisa do passado, que o sábado não subsiste ao Novo Testamento, que o sábado foi abolido quando Jesus ressuscitou no domingo. Queridos, vejamos que engano tremendo esse. Mas louvado seja Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nos deixou sem luz.
Queridos, eu tenho aqui neste canal várias vezes convidado você para compreender, para entender que o sábado é bíblico, que o sábado é do Senhor nosso Deus. O sábado não pertenceu aos judeus. O sábado não foi dado meramente para os judeus, mas para toda a humanidade. Vejamos aqui, qual é o nosso primeiro argumento em favor da defesa do sábado como sendo para toda a humanidade, como sendo o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está, queridos, nós vemos aqui no livro de Gênesis, logo aqui no primeiro, segundo capítulo de Gênesis, já está aqui posta essa informação, queridos, da santidade do sábado, da reverência que o sábado exige, da digital do sábado como sendo a assinatura do Deus Criador dos céus e da terra. Se não, vejamos aqui, abra as Santas Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 1 que nós lemos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos, aqui o dia 7º é o sábado. Aqui não queiramos compreender, retirar a santidade do sábado. Deus, havendo terminado no dia 7º a sua obra, descansou nesse dia. Ele descansou nesse dia, ele abençoou esse dia e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Queridos, o sábado é o memorial da criação de Deus. Ele nos remonta ao Éden, ao momento em que este mundo foi criado, quando Deus ali diante de Adão, diante de Eva, ele dá um presente para a humanidade, que é esse repouso semanal, esse descanso semanal. Duas instituições Deus criou no Éden, e são as duas instituições que mais Satanás odeia. O casamento, quando ele uniu o casal, né? Sede fecundos, multiplicai, povoai, enchei a terra. E a segunda instituição, o Santo Sábado. E Satanás tem vilipendiado essas duas instituições criadas por Deus. Mas você não está por inocente, porque o Senhor tem levantado um grande movimento por toda a extensão da terra. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, proclamando essa verdade que você está nesse momento ouvindo, pela graça e pela misericórdia de Deus. Queridos, em nome de Jesus, aqui está a instituição do sábado. O sábado não é judaico, o sábado foi para a humanidade, é para a humanidade. Nisto consiste a beleza do sábado. Queridos, mas quando nós estamos vendo agora em 2021, todos esses eventos, todos esses acontecimentos que realmente buscam e visam trazer à tona um dia para que o planeta possa descansar, isso, queridos, nada mais é do que o decreto dominical que já vem sendo travado nas trevas há muitos e muitos anos. Desde o ano 321, quando Constantino, queridos, na verdade, promulgou ali aquele decreto dominical, que se adorasse a Deus no dia do sol, Sunday, dia do sol, em lugar do santo sábado, o Shabá, o descanso que Deus deixou como sua marca, como seu selo. Queridos, o sábado não pertence aos judeus. Você vem aqui para o livro de Êxodo, no capítulo 20 aqui do livro de Êxodo, vou novamente reiterar acerca dos 10 mandamentos. Essa é a hora de nós elevarmos, realmente, Êxodo capítulo 20, essa é a hora de nós elevarmos o santo sábado. O santo sábado do Senhor, essa é a hora, Êxodo capítulo 20,
Aqui nós temos a grande verdade do Santo Sábado, dos 10 mandamentos de Deus. O versículo 8 diz: lembra-te do dia de um sábado para o santificar. Versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está a autoridade do sábado, aqui está quem pertence o sábado, aqui está quem criou o sábado. Foi o Deus Todo-Poderoso. Ao encerrar a semana da criação, ele cria o santo sábado para deleite humano, para um relacionamento mais íntimo com Deus. E porque agora quer se tirar o sábado como descanso semanal e colocar o domingo no lugar do santo sábado. Porque o domingo, queridos amigos, queridos irmãos protestantes de outras religiões que possam receber esse vídeo, o domingo é o sinal de autoridade da Igreja Católica. Queridos, falem com o seu pastor. Por que nós observamos o domingo e não o sábado? Aqui, se o sábado é do Senhor teu Deus. Se o sábado está no Éden, o sábado está aqui nos 10 mandamentos, o sábado está aqui também no Novo Testamento. Convido você para conferir a santidade do sábado no livro de Marcos, no capítulo 6. O que Jesus fazia aos sábados? Jesus é o nosso exemplo, queridos amados de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Livro Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1 diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Versículo 2 de Marcos, capítulo 6. Chegando o sábado, aqui confirma, queridos, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Jesus ia à igreja aos sábados, ensinar na sinagoga. Aqui está o comportamento de Jesus, aqui está o exemplo de Jesus. Por que Jesus, então, aqui não falou que o sábado teria agora um novo dia, queria realmente fazer a transposição do sábado para o domingo? Porque a lei de Deus é imutável. O sábado é inviolável. Deus não muda. Você já leu isso lá aqui em Malaquias, no capítulo 4? Porque eu sou o Senhor Deus, eu não mudo. Deus não muda, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Deus jamais criaria uma instituição santa como o sábado para depois então trocar. Então, queridos, nesse momento toda a cristandade, toda a humanidade está envolvida em estudar a Laudato Si. Esta semana, que agora dia 26 encerrou, foi chamada Semana Laudato Si, ou seja, para implementar a plataforma Laudato Si, ou seja, vai se colocar agora em prática tudo o que vem sendo discutido nesse documento desde 2015. Algo interessante é que quando o Papa foi à América em 2015 para realmente divulgar esse documento, lançar essa encíclica papal, quando Barack Obama recebeu esse documento, ele disse em todos os jornais, pesquise os jornais da época de 2015, os Estados Unidos da América serão o primeiro país do mundo a implementar o que está nesse documento. Ele garantiu para o Papa Francisco à época. Os Estados Unidos da América vão implementar em primeira mão, ou seja, será o primeiro país a tomar esse documento como regra, como norma para o seu país, a fim de preservar o meio ambiente. Mas aí depois ele saiu do governo, Trump assumiu, e quando Trump assumiu, o que ele fez? Ele engavetou essa encíclica papal, ele guardou. E além disso, tirou os Estados Unidos da América lá, não é, queridos, da cúpula do clima que foi realizada em Paris em 2015. Ele disse, não, a América vai ficar fora desse documento, nós não vamos trabalhar com esse documento.
Mas aí, queridos, ou seja, Deus em sua misericórdia ainda deu o governo Biden para que as coisas pudessem dar uma arrefecida, para que você pudesse se planejar, para que você pudesse aceitar Jesus como seu Salvador, para que você tivesse tempo para realmente buscar ao Senhor enquanto se pode achar, para que as pessoas pudessem pregar um pouco mais o Evangelho em tempo de paz. E aí você teve conhecimento desse documento. E agora, em 2021, com a ascensão de Biden no governo americano, ele voltou com força total. Ele, John Kerry. Quem é John Kerry? É o seu assessor para assuntos climáticos do meio ambiente. Eles estão promovendo esse documento para todos os países desse planeta, com o intuito de quê? De que o decreto dominical realmente seja lançado muito em breve. Você, querido irmão de outras corporações religiosas, que às vezes assiste aqui o meu canal e comenta que não existe decreto dominical, que isso é uma criação dos adventistas do sétimo dia. Querido irmão, em nome de Jesus, te ajoelha perante o céu, Jesus vai te orientar, o Espírito Santo é o teu professor, é o meu professor. Querido, você está tendo a oportunidade de perceber, de receber essa mensagem antecipadamente, para que o Espírito Santo possa trabalhar em sua vida, possa impressionar sua mente acerca dessas verdades sobre o decreto dominical, ou seja, sobre a morte da lei de Deus, ou seja, sobre o pisar a pés da lei de Deus, arrancando o mandamento de Deus, o santo sábado. Porque, querido irmão, a lei de Deus não é composta por 9 mandamentos. A lei de Deus é composta por 10 mandamentos. E um deles é o santo sábado. E aqui Jesus, em Marcos capítulo 6, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Queridos, Jesus tinha o hábito de ir à igreja aos sábados, semanalmente. Portanto, queridos, você que está em outra corporação religiosa, que não tem entendido todo esse movimento mundial em favor de um dia para que o planeta descanse, para que o planeta seja salvo, para que o planeta realmente possa ter uma sobrevida. Queridos, em nome de Jesus, ouve a palavra de Deus, ouve o que está aqui escrito na palavra de Deus, porque Deus realmente está levantando esse movimento para pregar acerca dessas verdades, para que o mundo possa ser alcançado. Essa mensagem tem um nome, essa mensagem é chamada Alto Clamor do Terceiro Anjo, que está aqui em Apocalipse capítulo 18, queridos. Não deixa, queridos, de ignorar essa mensagem, ou de fazer vista grossa, ou de mesmo ter um certo de ressentimento com os pregadores dessa mensagem. Nós, adventistas do sétimo dia, somos um movimento profético levantado por Deus para pregar essa mensagem. E em nossas fileiras, por toda a extensão da terra, muitos estão pregando essa mensagem. E milhares e milhares e milhões logo mais serão levantados também para corroborar essa mensagem, para engrossar as fileiras e as vozes dessa mensagem. Por isso, queridos, não nos tenham como pessoas que criam situações que não estão previstas nas Santas Escrituras. Não, queridos, nós amamos as pessoas que estão em todas as corporações religiosas e nós queremos realmente que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus, da sua obra, da sua lei, da santidade da sua lei, e que todos cheguem ao pleno arrependimento em tempo de tomar uma decisão sábia e uma decisão certa, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza
certeza absoluta que muitos que estão ouvindo essa mensagem estarão no céu porque ouviram essa mensagem da serva do Senhor, que aqui está. Uma pequena serva de Deus, mas que o Espírito Santo tem capacitado cada dia para pregar essa mensagem. E lá no céu nós vamos nos conhecer pessoalmente, porque Jesus, o grande príncipe do céu, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, vai realmente fazer essas apresentações quando lá chegarmos. Por isso, queridos, não fiquem com ojeriza a essa pregação, a essa mensagem. Não, acalma o teu coração, vai ao teu Deus e diz: Senhor, por misericórdia, ensina-me o caminho que devo andar. Ajuda-me na decisão desse momento crucial para tomar a decisão ao lado da tua lei, ao lado da tua palavra, ao lado dos teus santos mandamentos. E aqui, queridos, Apocalipse capítulo 18, nós temos aqui, a partir do versículo 1, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Esse é o anjo, nós estamos fazendo parte desse cômpito, desses anjos que realmente estão se levantando nesse momento com grande autoridade. São pessoas em toda a extensão da terra para pregar essa mensagem. E essa mensagem então diz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Quem tem bebido? Todas as nações, ou seja, o domingo no lugar do sábado é o vinho da prostituição de Babilônia. Ou seja, o domingo é a marca, o domingo é o que? O selo identitário da autoridade da Igreja Católica, da Igreja Romana. E aqui o Senhor está dizendo: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Quem está regimentando o mundo em favor desse documento? Quem está promulgando reuniões, implementando medidas normativas, legislações para esse momento, a fim de que se salve o planeta? Queridos, o domingo muito em breve vai ser a marca da besta. Não existe outra marca da besta aqui nas Santas Escrituras, queridos. Em nome de Jesus, entra no teu quarto e ora, pede a sabedoria do Espírito Santo para te revelar essas verdades. Faça um pacto com Deus, para que Deus possa realmente lhe mostrar, lhe conduzir a toda a verdade. E aqui, queridos, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. O que nós, adventistas do sétimo dia, estamos querendo é que você saia desse sistema babilônico que está trazendo o vinho da prostituição do domingo no lugar do santo sábado. Quando se busca retirar o domingo e colocar no lugar do santo sábado, aqui está infringindo a lei de Deus, está se buscando o quê? O vinho de Babilônia, que realmente o domingo logo, logo será a marca da besta, instituída por uma legislação, a que nós chamamos de decreto dominical. Querido, se você vai ver um pequeno grupo sendo perseguido, um pequeno grupo indo à morte, indo às fogueiras, às guilhotinas, para não pisar a lei de Deus. Um pequeno grupo que vai se render à morte, se necessário for, mas vai dizer: nós vamos permanecer guardando os 10 mandamentos de Deus, inclusive o santo sábado. Porque no santo sábado tem uma áurea, tem uma luz maior, que diz o quê?
que ali nós temos o Deus Criador dos céus e da terra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia do sábado. Queridos, toda essa controvérsia reside no ódio que Satanás tem pela lei de Deus. Toda essa controvérsia mundial que vem sendo travada desde o Éden, lá quando a serpente realmente enganou Adão e Eva, toda essa controvérsia resume no ódio de Satanás pela lei de Deus, pelo governo de Deus, pela autoridade de Deus, pelo amor de Deus, pela maneira como Deus tem guiado o seu povo, os outros mundos que nunca caíram. E ele está nesse momento, sabendo que pouco tempo lhe resta, menos que 7 anos, queridos. Eu vejo pessoas dizendo, nós teremos novas gerações. Esse documento, inclusive, fala de novas gerações. Que gerações, queridos? Nós somos a última geração. Acredita nisso em nome de Jesus. E aqui eu gostaria de mostrar para você o grande engano da grande pergunta que foi feita esta semana, na semana Laudato Si. O sábado judaico ou o dia do Senhor? Era uma grande interrogação e toda a cristandade viu essa interrogação. O sábado judaico ou o dia do Senhor? E eu quero dizer para você, o sábado judaico, o sábado bíblico, o sábado do Éden, o sábado dos 10 mandamentos é o dia do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, não existe um sábado fora do dia do Senhor. Não, o dia do Senhor é o sábado. Essa nada mais é do que uma frase de efeito, uma argumentação levantada por Satanás para realmente destruir a humanidade. Faz levar a humanidade, em sua grande maioria, para a perdição. Porque a grande maioria está acreditando, vai acreditar que o sábado judaico era para os judeus. Queridos, na semana da Laudato Si, eu vou ler aqui para você algumas coisas, para que você realmente compreenda que maneira esse texto foi escrito, a sutileza com que se escreveu esse documento. Infelizmente, só tarde demais, a grande maioria da terra vai compreender quais eram os reais intentos e propósitos do sistema papal. Queridos, queria convidar você pode depois na internet para conhecer esse documento. Aqui na página 13 já tem um apelo do Papa Francisco, ele diz: o meu apelo, aqui no item 13, na página 13, diz: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum, que é o planeta, inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Ou seja, a casa comum que está sendo aqui proposto nada mais é do que salvar o planeta Terra, a Mãe Terra, a Gaia, a Mãe Terra. Aqui no tópico 14, lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e suas raízes. Aqui ele faz um apelo ao ecumenismo, queridos, ecumenismo. Nunca se viu tanto falar em ecumenismo e ecumenismo. Porque todas as religiões estão o quê? Trazendo à tona esse documento. Está sendo estudado em muitas igrejas, muitas religiões protestantes
que romperam no tempo com Lutero, romperam com a igreja romana, hoje estão de braços dados com a igreja romana, enaltecendo inclusive esse documento como a única saída palpável, plausível para salvar o planeta. Mas eu vou continuar aqui com você. Aqui, queridos, você pode ler esse documento. Ele fala dos oceanos, fala do derretimento das calotas, não é? Da Terra, fala de várias questões. E aqui na página 31, na página 21, melhor dizendo, eu gostaria de compartilhar aqui com você algo interessante. Na página 21 desse documento, não é? Quando justamente ele faz uma chamada aqui, ele vai falar: ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de produção que assegure recursos para todas as gerações futuras. Que gerações futuras, queridos? Nós não temos mais gerações futuras. Nós precisamos compreender que nós vimos aqui algo interessante. Nós precisamos compreender isso. Aqui ele inclusive faz menção ao Brasil. Ele fala aqui da possibilidade, não é? Ou seja, da potência que a Amazônia tem. Ele faz aqui referência ao encontro aqui da cúpula, não é? Do Rio 92. Você pode dizer, mas esses eventos só estão acontecendo em 2021. Claro que não, amigos. Claro que não, queridos amigos. Esses eventos estão sendo travados há muitos e muitos anos. Não esqueça da COP do Rio 92, Paris 2015. Esse ano, sim, são 4 eventos só em 2021. E você acha que isso é para quê? Isso é alguma coincidência? Claro que não, queridos, em nome de Jesus, entendam. Não há nenhuma coincidência, mas a mão de Deus ao leme da história. Deus conduzindo o curso certo e seguro da história, que vai culminar muito em breve com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na página 31, no tópico 38, ele diz: mencionemos, por exemplo, os pulmões do planeta, repleto de biodiversidade, que são a Amazônia. Ele se refere aqui à Amazônia, a importância da Amazônia. E quando você lê esse documento, claro que para as pessoas que estão desavisadas, para as pessoas que não estão de olho na profecia, pode parecer algo muito positivo, muito plausível. Mas Deus já deixou esse dia para a humanidade descansar. Esse dia foi pensado por Deus e não pelo Papa, e não pela religião católica. Esse dia foi pensado pelo nosso Deus e ele já instituiu isso lá no Éden. Assim que ele criou o homem, ele já criou a instituição do sábado. E aqui, queridos, nós vamos continuar. Ele vai falar que as organizações precisam se envolver. Ele vai falar da exigência, que a política precisa se movimentar nesse sentido. Na página 47 ele diz: exige-se da política maior atenção para prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos conflitos. Ele fala, entretanto, os poderes, no tópico 56, entretanto, os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual. E aí ele faz todo um levantamento a respeito da biodiversidade, de como o planeta tem sido morto, maltratado aos poucos, das guerras, que realmente, quando as guerras acontecem, traz muitos prejuízos ao planeta. E ele faz todo um levantamento. Aqui na página 49, no tópico 61, ele destaca o papel da igreja. Sobre muitas questões concretas, a igreja não tem motivo para propor uma palavra definitiva e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. Querido, isso aqui tem muita sutileza, subjaz a esse discursos tantas intenções diabólicas.
para realmente conduzir o povo de Deus à perseguição. Mas louvado seja Deus, porque nós não temos nada a temer, porque temos Deus à nossa frente. Deus está diante de nós. E aqui ele diz, a esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. E aqui, queridos, no capítulo 2, ele chama de o evangelho da criação. Queridos, retoma justamente o texto bíblico e parece algo tão assim que você, se possível, enganaria os eleitos. Se possível, enganaria os eleitos. Mas Deus tem seus eleitos atentos, seus eleitos fiéis, que estão aqui com o estandarte ensanguentado do príncipe Emanuel, Jesus Cristo, estão de olho, acompanhando todo o cômputo profético. E aqui ele vai justamente falar aqui de ciência e religião, como essas duas podem ser realmente irmanadas. E aqui ele vai justamente, ele toca aqui justamente na questão da criação, não é? Quando Deus aqui criou, não é, o planeta, e justamente ele vai falar aqui, além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre razão e fé. E aí ele faz todo esse levantamento. E aqui, justamente, nesse texto aqui na página, eu gostaria que você visse aqui quando ele fala do sábado. Queridos, essa encíclica papal fala do sábado, mas do sábado judaico, como uma instituição que pertencia aos judeus, que realmente já caiu de moda, que já passou, que pertencia ao tempo de Moisés, que pertencia ao Antigo Testamento. Mas eu mostrei para você Jesus aqui no Novo Testamento, na igreja, no sábado, se levantando para pregar o Evangelho. Queridos, não se deixe enganar, não se deixe levar, vá para a fonte que é Jesus Cristo. O nosso Deus é quem vai realmente levantar multidões e multidões para realmente estarem do lado da verdade. Todo esse movimento vai servir para levantar milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas pregando em toda a extensão da terra contra esse decreto dominical que vai pisar a lei de Deus e levantar o santo sábado como a digital de Deus, como a assinatura de Deus. E aqui, queridos, na página 57 desse documento, encíclica papal Laudato Si, no tópico, justamente aqui no tópico 68, ele vai justamente falar da criação. E ele vai justamente dizer o seguinte: do Senhor é a terra. Ele chama aqui, ele evoca aqui o Salmo 24. Do Senhor é a terra. A ele pertence a terra e tudo que nela existe. As terras não se venderão a título definitivo, porque a terra é minha, e vós sois estrangeiros e meus agregados. Aqui retoma Levíticos capítulo 25. E aqui ele vai falar, esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres desse mundo, porque ele mandou e foram criados. Firmou-os para sempre, eternamente deu-lhes uma lei que jamais passará. Ele fala aqui do Salmo 148, ele cita o texto bíblico para ao final desse documento fazer uma defesa do domingo como dia do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, queridos, Satanás é mestre em misturar o certo com o errado. Satanás pega um copo desse, aqui tem uma água pura cristalina, mas ele pinga aqui basta colocar um pingo de veneno, basta colocar um pingo de lama. Você vai beber essa água cristalina com um pingo de lama de esgoto? Claro que você não vai tomar, queridos. Satanás é assim. Ele coloca 99% de verdade e 1% de erro. E as pessoas
caem nesse contexto para serem enganados. E aqui, querido, ele continua dizendo: consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. Olha, queridos, aqui retomando o texto bíblico: se vires o jumento ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles, ajuda teu irmão a levantá-lo. Se encontrares no caminho, sobre uma árvore ou na terra, um ninho de passarinho, e a mãe junto dos filhotes ou chocando os ovos, não apanes a mãe com os filhotes. Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descanse também o boi e o jumento. Olha, queridos, aqui ele está falando justamente do sétimo dia, mas infelizmente fala do sétimo dia, mas puxando, ou seja, distorcendo para que esse dia possa ser então mudado para o domingo. Assim, nos damos conta de que a Bíblia nos dá lugar não dá lugar a um antropocentrismo déspota que se desinteressa das outras criaturas. Queridos, que engano tremendo, queridos. Tarde demais a humanidade vai perceber para onde realmente tudo isso propende, né, queridos? Para nada mais, nada menos do que o aniquilamento da lei de Deus, pisar a pés da lei de Deus, os santos, os 10 mandamentos de Deus que refletem o seu caráter. E aqui, queridos, ele continua falando da criação, do evangelho da criação, faz toda essa defesa, mas algo mais gritante está aqui na página 59. Na página 59, no tópico 71, ele vai justamente falar o seguinte. Eu vou ler para você esse tópico aqui. Embora Deus reconhecesse o quanto havia crescido a maldade das pessoas, está aqui se referindo lá a Gênesis, né, no capítulo 6, quando Deus anuncia a destruição da terra pelo dilúvio, Gênesis 6, 5, ele vai dizer: o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra. Ele decidiu abrir um caminho de salvação através de Noé, que ainda se mantinha íntegro e justo. Assim deu à humanidade a possibilidade de um novo início. Lembra do reset? O grande reset? O reinício? Aqui está, queridos. Isso já foi pensado lá em 2015, queridos. Acordem em nome de Jesus. Tudo foi... Nada disso aqui está sendo feito no plano da coincidência. Tudo isso vem sendo traçado aos séculos, há milênios, que eles vêm trabalhando nessa questão de um momento pisar a lei de Deus e o que vão fazer vai prosperar, porque a maioria vai aprovar e vai seguir esses ditames. E aqui ele vai falar: a tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Isso está patente, melhor dizendo, por exemplo, na lei do Shabá. Ele cita aqui o Shabá, o sábado. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabá. Deus só falou com Israel. Vejam aqui a sutileza. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabá. Além disso, de 7 em 7 anos, aí ele fala da questão do sábado cerimonial, dos jubileus também, ele fala aqui também dos jubileus. Queridos, há muita sutileza. Aqui existe toda uma intencionalidade para que realmente as pessoas possam confundir que o sábado realmente pertenceu aos judeus. E a grande pergunta da semana foi:
O sábado judaico ou o dia do Senhor? De que lado você vai estar, meu irmão? De que lado você vai estar? Da lei de Deus e sua imutabilidade? Da lei de Deus que reflete o caráter de Deus? Da lei de Deus e seus 10 mandamentos? Ou você vai aceitar a autoridade romana através de um domingo que traz o primeiro dia da semana como um dia espúrio para realmente ser guardado por toda a humanidade? Queridos, você pode ler esse documento, ele tem aí na internet. Eu comprei esse documento em 2015 para estudar, para pregar nas igrejas, preparar o povo de Deus, despertar o povo de Deus. Mas infelizmente muitos querem também continuar na sua zona de conforto, não querem ouvir a voz dos atalaias, das trombetas de Deus. Mas Deus conhece os seus e certamente o Senhor os levantará na hora certa, eu acredito. Assim como Deus vai levantar os milhões que estão em Babilônia, levantará milhões que estão nas fileiras. Deus sabe todas as coisas, confia no Senhor, teu Deus. E aqui, queridos, eu vou passar para o final. Aqui ele fala da política, do papel que a política precisa exercer. E aí a gente vai ver, queridos, que isso está vendo numa situação de coerção. Parece aqui muito bonito dialogar, debater, discutir, mas por trás desse suposto diálogo, desse suposto debate, haverá leis coercitivas, leis tremendas serão criadas para que realmente o domingo seja reservado para o descanso de toda a humanidade. Queridos, de que lado você vai estar? E aqui, queridos, no capítulo 6, que é o último capítulo desse documento, o último capítulo é o capítulo 6, é denominado Educação e Espiritualidade Ecológicas. Vejam só. Educação e espiritualidade ecológicas. Aqui, durante todo o texto, ele vem apresentando a questão da degradação do meio ambiente, o papel da política, o papel do amor social, o papel da preservação do planeta, o papel do bem comum, da unidade, do ecumenismo, de todos se reunirem, das religiões se reunirem em favor desse discurso para salvar o planeta. Mas aqui no final, aqui no último capítulo, no capítulo 6, eu recomendo você ler todo esse capítulo se você tiver oportunidade. E aí, queridos, aqui no capítulo 6, eu separei aqui algumas questões, né? Que ele continua, ele vai falar no tópico 205. Mas nem tudo está perdido. Sempre ele apresenta o problema, o grande problema, como é que está o planeta, como é que está a situação caótica do planeta Terra, mas dizendo assim, mas não está perdido, nem tudo está perdido, porque tem uma solução. E o final aqui está a solução. Mas nem tudo está perdido, porque os seres humanos capazes de tocar o fundo da degradação podem também se superar, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. São capazes de olhar para si mesmos com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos rumo à verdadeira liberdade. Queridos, aqui propugna para uma situação em que há solução. E aí ele vai falar, sabe do que? No tópico 206, uma mudança nos estilos de vida poderia chegar a exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social. Mudança no estilo de vida. Mudança no estilo de vida. E aí, queridos, nós temos aqui, você precisa realmente ler, que ele vai falar de a educação. Ele vai falar de a existência de leis e normas, às vezes não são suficientes a longo prazo para limitar os maus comportamentos, mesmo que haja um válido controle. Para a norma jurídica produzir efeitos importantes e duradouros, é preciso que a maior parte dos membros da sociedade a tenha acolhido. Ok, irmãos? Norma jurídica.
ou seja, as legislações que serão muito em breve criadas, né, queridos? E aqui você precisa ler. E aí vem também outro grande gancho, que é a família, que está atrelada nesse momento, nesse discurso. No tópico 213 diz: mas quero salientar a importância central da família, porque é o lugar onde a vida, o dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta, e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Um domingo sem trabalho, para que a família esteja reunida. Um domingo sem trabalho, para que a família possa ir à igreja. Um domingo sem trabalho, para que os filhos possam ser educados da melhor forma com os pais. Entende, queridos? Que discurso é esse, queridos? Entende isso? Aqui no tópico 214, na página 171, compete à política e às várias associações. Compete a quem? Compete à política e às várias associações o esforço de formação das consciências da população. Formação da consciência das várias populações. Naturalmente, compete também à igreja. Todas as comunidades cristãs têm um papel importante a desempenhar nesta educação ecológica, tendo em conta o muito que está em jogo. Do mesmo modo que as necessárias instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais, também nós precisamos nos controlar e educar uns aos outros. Queridos? Infelizmente, aqui está o documento, não é? Infelizmente, para mim é felizmente. Já foi muito bem estudado por mim, pregado nas igrejas de Deus, agora aqui no YouTube, para você, para as pessoas de modo geral. E aqui, queridos, nós temos o esboço do decreto dominical. Aqui na página 181 tem o tópico amor civil e político. Amor civil e político. Que frases, né, queridos, de efeito. O amor à sociedade, o compromisso pelo bem comum são uma forma eminente de caridade que toca não só as relações entre os indivíduos, mas também as macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Por isso, a Igreja propõe ao mundo o ideal de uma civilização do amor. A Igreja propôs ao mundo o ideal de uma civilização do amor. Que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, o amor e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos está esfriando. E aqui se faz apologia ao amor, a uma civilização do amor. Queridos, para que a gente possa então aqui concluir, aqui tem algo interessante. Aqui na página 184 tem um tópico que diz os sinais sacramentais e o descanso celebrativo. Aqui é o checkmate. Aqui fecha a questão. Os sinais sacramentais e o descanso celebrativo. Ou seja, ele chama para a Eucaristia. Ou seja, a cada domingo na missa, quando ali o corpo de Cristo é apresentado, é comido, seu sangue é tomado, ali a cada domingo está se trabalhando com o descanso celebrativo e não o descanso, mas o descanso semanal que o Senhor instituiu no Éden como uma instituição eterna. Justamente, queridos, nós precisamos compreender todas essas questões. E aqui, no tópico 237, ele justamente trabalha essa ideia. Ele faz o fechamento da encíclica aqui, na página 188, com o apelo, com a proposta, com o objetivo final da encíclica, que é
trabalhar a ideia de que o domingo precisa ser instituído como lei para que o planeta possa ser salvo durante esses 7 anos de vigência, do protocolo Laudato Si. Queridos, tópico 237 diz: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, olha como ele coloca sempre o sábado lá para o passado. Não, o sábado é judaico, acabou, passou. Está vencido, venceu. Não existe mais sábado. Eu vou ler para você novamente esse tópico. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, com si mesmo, com os outros e com o mundo. Queridos, que engano tremendo, queridos. Que engano tremendo que vai levar a maioria da humanidade para esse grande engano, queridos. Não, querido, o dia de cura é o sábado. O dia de repouso é o sábado. O dia de relações com a família é o sábado. O dia da família é o sábado. O dia do Senhor é o sábado. Acorda, desperta tu que dormes. Acorda, desperta tu que dormes. E aqui ele vai dizer: o domingo é o dia da ressurreição. Sempre batendo nessa tecla. Sim, ressuscitou no domingo. E daí? Não existe nenhuma santidade no domingo. A santidade é o sábado. Jesus respeitou o sábado. Ele ficou no túmulo, descansando, como respeito à entidade do sábado. E aqui ele vai também dizer: o domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. Garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. E ele termina aqui falando: a lei do repouso semanal impune o abster-se do trabalho no 7º dia, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e tomem o fôlego. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. De forma alguma, queridos, de forma alguma. A participação na Eucaristia, esse dia, a semelhança do sábado judaico. O sábado não é judaico. O sábado é o dia do Senhor. O sábado é do Senhor. O sábado é do Senhor. E para que não bastasse esses absurdos aqui, não é? Aqui ele também falou algo interessante. Quem se opõe à agenda climática, disse o Papa Francisco, comete pecado mortal. Quem se opõe à implementação da Laudato Si, quem se opõe à plataforma Laudato Si, que foi implementada esta semana, e para cada capítulo desse ele colocou 1 ano, ou seja, serão 7 anos. Mas, queridos, Deus está no comando da sua história. Não é esse documento que vai determinar que serão 7 anos para implementar essa plataforma Laudato Si. Não, não, não. É o nosso Deus. Quem tem a palavra final é o nosso Deus. Ele é quem está no curso da história. Ele é quem faz o apelo para você aceitar Jesus como seu Salvador, conhecer os enganos que estão sendo implementados com muita propriedade. Os enganos que estão sendo implementados para regimentar toda a humanidade em favor de leis dominicais. E aqui eu trago Ellen White mais uma vez, a profetisa que Deus levantou
para o povo adventista do sétimo dia, mas que também ressoa para outras pessoas de outras corporações religiosas. E aqui, justamente, queridos, o que está escrito é isso aqui. Nós precisamos conhecer todas as coisas. Aqui no Eventos Finais, na página 120, ela vai dizer: todo o mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Todo mundo cristão está envolvido nisso aqui, queridos. Não pense você que a COP26 em novembro, lá em Glasgow, na Escócia, lá no Reino Unido, não pense você que todos os líderes religiosos estão sendo convidados. Os líderes políticos, os líderes civis, os governantes desse mundo, as autoridades desse mundo, os atores de Hollywood, os nomes da grande mídia, todos estarão reunidos lá em Glasgow, se Deus permitir, né, queridos? E Ele há de permitir, porque Ele quer voltar para nos levar, para morar com Ele por toda a eternidade. Estarão lá em novembro, do dia 1º até o dia 12, saindo esse período. A data ainda não foi fechada, pode ser a data prevista é entre 1º e 12 de novembro. Queridos, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. E o sinal da besta é a guarda do domingo. E o domingo é a marca da besta. Coloca isso em teu coração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Deixa Deus te conduzir a toda a verdade. Deixa o Espírito Santo te conduzir a toda a verdade, em nome de Jesus. Volta para Ezequiel 20:12. Lê Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que os santifica. Deus nos santifica a cada dia e principalmente aos sábados. Há uma santificação no sábado. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Eu estou preparada para muitos que falam aí no meu canal que estamos trabalhando com conspiração, com teoria conspiracionista. Nós vamos pior. Nós vamos ser esgotados até as fezes, é o que está previsto. Vamos ser execrados perante toda a humanidade, como fundamentalistas bíblicos, como neuróticos, como os que levam a Bíblia, a literalidade da Bíblia, ao pé da letra da Bíblia, porque estão contra um documento tão maravilhoso, desse, que visa unicamente salvar o planeta, unir a humanidade, trazer um amor social, trazer um amor cultural. Queridos, em nome de Jesus, pode parecer tudo muito bonito, mas é o mesmo texto lá, de Satanás em forma de serpente lá no Éden. Certamente não morrereis. É assim que Deus diz. Olha a sutileza, a astúcia e sutileza desse documento. É a mesma voz do Éden. A mesma voz do Éden está aqui posta nesse documento. E aqui vem: quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-lhes aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus vai ter que tomar as suas medidas para fugir, né, para
para o campo, para as pequenas cidades. Queridos, os que calcam aos pés a lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigarão as pessoas a aceitar. Eles obrigarão as pessoas a aceitar, serão leis humanas. O decreto dominical é uma lei humana que vai obrigar as pessoas a reverenciar o domingo no lugar do sábado. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que irão fazer. O mundo inteiro guarda o domingo, dizem eles, e porque este povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de também guardar o domingo? Vão perguntar, mas por que vocês, adventistas do sétimo dia, não vêm para o lado da maioria que está aqui guardando o domingo? É mais fácil, é para salvar o planeta, queridos, venham para cá. Mas nós já estamos há muitos e muito tempo sendo admoestados pelo Senhor que nós não vamos aceitar a marca da besta de forma alguma. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens em autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Queridos, essa lei vai vir. Quem escreveu esse documento foi o Papa Francisco. Pelo viés da Igreja Romana. E que muitos protestantes hoje estão aplaudindo. Queridos, em nome de Jesus, que realmente você possa acreditar nessas verdades. Enquanto esses acontecimentos aqui têm suas implementações aqui no ano de 2021, não é? Foi a cúpula do clima, implementado pelos Estados Unidos, agora a Semana Laudato Si, pelo Papa Francisco, em junho vai ter outro evento climático, em novembro tem a COP26, não é? Que também vai tratar diretrizes. Esse documento está sendo estudado para quando chegar a COP26, em novembro de 2021, eles têm uma posição mais concreta de legislar, de trabalhar com leis dominicais. E aí você que tanto fala que decreto dominical não existe, que são invenções dos adventistas do sétimo dia, oxalá que Deus nesse momento toque o seu coração. Porque até o decreto dominical, Deus vai usar esse decreto dominical para tirar milhões e milhões das trevas para a sua maravilhosa luz. Vem para a luz de Jesus Cristo, queridos. E enquanto tudo isso acontece, pandemias, terremotos, vulcões. Você está acompanhando o vulcão lá do Congo, na África? A situação? Você está acompanhando os terremotos, maremotos lá da Índia? As pessoas estão morrendo? Tudo isso é Deus ainda clamando para que você possa despertar. Porque o que Deus quer dar para você é algo maravilhoso. O que Deus realmente quer trazer para você é algo maravilhoso, queridos. Está aqui, em João capítulo 14. Essa é a promessa que Deus quer que você ouça ao encerrar esse momento aqui, essa explanação dessa situação em que o mundo está. Aqui está o convite de Deus, João capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Deus quer que você saia desse planeta fédido, desse planeta que está se acabando, se está convulsionando. Congo, vulcões no Congo entrando em erupção, vulcões que estavam adormecidos há mais de 20 anos, estão nesse momento sendo sacudidos por Deus, para que você possa despertar e ver o momento caótico que nós estamos caminhando. Índia, além da pandemia, pessoas morrendo, além disso o mar se revoltando. Queridos, terremotos. Na casa de meu pai há muitas moradas. E as pessoas estão desprezando as moradas que Jesus falou que tem lá no céu. Quantas moradas vão ficar lá no céu vazias? Nenhuma. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Amém, aleluia. Esse é o convite de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar os fardos da pandemia, das tempestades, dos maremotos, dos vulcões. Deus está falando que você deve desviar seus olhos para as coisas do alto, buscar Jesus, pensar em Jesus. E por que eu falei que nenhuma dessas moradas aqui, que são quartos, dormitórios, esses dormitórios, esses quartos que estão lá preparados, são os mesmos quartos que os anjos caídos moravam. Estão todos vazios. Esperando por quem? Por você, por mim. Amém, aleluia. Aqui está em Zacarias, confira. Zacarias capítulo 14. Veja aqui, Zacarias capítulo 13, melhor dizendo. Versículo 8 diz: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. Ou seja, Deus em buscar a 3ª parte da terra. Quando Jesus veio morrer na cruz, ele já contemplou o resultado do seu sacrifício e ele ficou feliz. Está isso constatado em um livro do profeta Isaías. Cristo veio morrer pela 3ª parte da terra, ou seja, a mesma 3ª parte que caiu do céu, ou seja, o mesmo número dos anjos que caíram do céu, a 3ª parte será o mesmo número dos que vão ascender aos céus. Ellen White confirma isso no grande conflito. A 3ª parte realmente é o que Deus vai levar para os céus. Que Deus possa abençoar você, sua decisão, que você possa agarrar-se a Deus, Jesus Cristo, que está dizendo: não se turbe o vosso coração, vocês não tenham medo, eu estou preparando o lugar, eu vou buscar você, eu estou voltando, Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, amém. Deus abençoe você e sua família, amém.